E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós temos mais uma aula do nosso canal. E a aula de hoje é sobre potenciação. Potenciação. Um assunto bem fácil, bem tranquilo. Mas antes da gente começar essa aula, eu vou te lembrar, te pedir para se inscrever no nosso canal, dá um like aí, curte o nosso vídeo, compartilha, comenta, mostra para os amigos, mostra para todo mundo da família que você vai ficar fera em matemática com os vídeos do Matematicando. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre potenciação. Então, a potenciação, ela tem uma característica básica, né? Quando que eu percebo que tem uma potenciação? A característica básica é o seguinte: você vai ter um número, esse número vai estar escrito maior, por exemplo, aqui é o nosso 2. Depois, a gente vai ter um número menor escrito em cima, um sinal de igual e a resposta disso, que no caso aqui seria 8. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de base. O número aqui em cima nós chamamos de expoente. E a resposta, ou esse conjunto aqui, nós chamamos de potência. Então, a potenciação nada mais representa do que uma multiplicação de fatores repetidos. Como assim? Quando eu tenho 2 elevado ao cubo, esse 3, ele não entra no cálculo, mas ele serve para indicar quantas vezes eu tenho que repetir o número 2. Então, esse 3 aqui, ó, vai indicar que eu preciso repetir o número 2 3 vezes, por isso aquele 3 lá em cima. E entre o número 2, a operação que eu vou fazer é sempre uma multiplicação. Então, é uma multiplicação de fatores iguais. Então, eu vou vir aqui e vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 agora eu faço vezes 2, ó. Então, 2 vezes 2, 4. 4 agora vezes aquele 2 que tá lá, vai dar 8. Portanto, 2 elevado à terceira potência é igual a 8. Porém, alguns recadinhos importantes e fica aí a dica. Quando o expoente for 2 ou 3, a gente não vai usar comumente o termo segunda potência, terceira potência. É mais comum você ouvir elevado ao quadrado ou ao cubo. Por exemplo, quando aparecer assim para vocês, ó. Então, eu poderia ler 5 elevado à segunda potência. Ou, simplesmente, 5 ao quadrado. Ou 5 elevado ao quadrado. Então, quando vocês verem esse 2, tem que lembrar do quadrado. Por quê? O quadrado, ele tem duas dimensões, que é a largura e o comprimento. Duas dimensões. Agora, é uma figura 2D. Agora, se eu penso, por exemplo, em 5 elevado à terceira potência, o mais comum é você ouvir 5 elevado ou 5 ao cubo. E é só você lembrar que o cubo é uma figura geométrica 3D. Então, é só lembrar que quando for 2D é quadrado e 3D é ao cubo. Então, a regra básica de leitura das potências é a seguinte: quando o expoente for 2, a gente fala 5 elevado ao quadrado ou 5 ao quadrado. Quando o expoente for 3, eu vou falar 5 elevado ao cubo ou 5 ao cubo. E depois disso, qualquer outra potência que você tenha, você vai ler da seguinte maneira, ó. 5 elevado, e aqui a gente coloca em número ordinal, a quarta potência. E aqui seria 5 elevado à quinta potência. Agora, a gente vai relembrar como se resolve algumas potências aqui aleatórias, alguns exemplos que eu vou dar para vocês.
Então, por exemplo, vamos para o nosso primeiro exemplo. 2 elevado à quinta potência. Vai ser o número 2 repetido 5 vezes, porque esse expoente ele serve para me indicar quantas vezes eu tenho que repetir a base, que no caso é 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora é só multiplicar eles entre si. Assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Portanto, 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Agora, vamos fazer 4 elevado ao cubo. É 4 vezes 4 vezes 4. É só você repetir o número 4 3 vezes, porque o expoente é 3. E não é fazer 4 vezes 3 que daria 12. Se fosse para fazer 4 vezes 3, a operação seria multiplicação e não potenciação. Tomem cuidado com isso, que é um erro muito comum nas avaliações dos meus alunos. Então, você vai simplesmente multiplicar. 4 vezes 4, 16. E agora, 16 vezes 4, que dá 64. Agora, uma dica importante. Se liga aí na dica de matemática. Qualquer número elevado a 1 sempre vai dar ele mesmo. Por exemplo, 9 elevado a 1 significa que eu tenho que repetir o número 9 uma vez. Então, vai ficar simplesmente 9. 1000 elevado a 1 vai dar simplesmente 1000. E agora, uma outra dica muito importante. Qualquer número elevado a 0 vai dar sempre 1. Por exemplo, 6 elevado a 0. Sempre que o expoente for 0, a resposta é 1. Isso é regra matemática. E mais pra frente vocês vão entender o porquê dessas regras através da nossa videoaula de propriedades da potência. Então, qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Portanto, 7 elevado a 0, 1. 10 elevado a 0, 1. Qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E a partir dali, você tem que sempre lembrar que o expoente indica quantas vezes você deve repetir a base e essa base deve se multiplicar entre si. Não esqueçam desse detalhe muito importante, certo? E na hora de fazer a leitura da potência, a gente sempre lê a base elevado ao expoente, sempre com o número daí ordinal. Então, 2 elevado à quinta potência. 4 elevado à terceira potência. Porém, quando o expoente for 3, normalmente a gente usa 4 elevado ao cubo. E quando o expoente for 2, aí você vai utilizar a palavra quadrado. Por exemplo, 5 elevado ao quadrado. Seria 5 vezes 5, que é 25. Esse quadrado indica que eu tenho que repetir o número 5 duas vezes e multiplicar entre si. Reparem como 5 ao quadrado e 2 elevado à quinta, a gente inverteu a base com o expoente. E olha como as respostas são completamente diferentes. Então, sempre tem uma pegadinha lá na prova, uma questãozinha de verdadeiro ou falso, lá indicando para vocês, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Isso está errado. Não é a mesma coisa. 5 ao quadrado é 25 e 2 elevado à quinta potência é 32. Então, tomem cuidado com isso. Eu espero ter tirado um pouquinho das dúvidas de vocês sobre potenciação. Não esqueçam de praticar os exercícios e estudar bastante. Quero ver uma nota excelente na sua próxima prova de matemática. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula!